Vamos estar orando por essa breve reflexão. O horário hoje, já está um pouco ultrapassado por conta da campanha, por conta da despedida do Alan e da Rebeca, mas não podemos deixar de estar aqui compartilhando essa palavra com você. Ore junto comigo em nome de Jesus. Santo Deus, amado Pai, nós te louvamos pela tua palavra que tem preenchido, ó Deus, o nosso coração. Te louvamos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Meu Pai, continua, Senhor, falando em nossos corações, direcionando a nossa vida através da tua palavra. Vem, Espírito Santo, agir poderosamente entre nós, abrindo, Senhor, o nosso entendimento, para que possamos compreender a essência da tua palavra. Assim, Senhor, oramos em nome de Jesus. Amém. Irmão, nós temos aqui domingo de manhã, nesse mês de novembro, nós estamos falando sobre restaurando o altar. É o tema da nossa palavra durante esse mês de novembro. Temos seguido essa temática. Na semana passada, nós falamos sobre restaurando o altar físico. Lemos aqui a palavra, que daqui a pouco estaremos lendo novamente, e falamos sobre isso, que o altar antigamente era algo físico que deveria ser restaurado para que então a oferta fosse apresentada a Deus e Deus mandasse a resposta sobre aquele altar. E falamos também que esse altar hoje tem uma dinâmica completamente diferente, que nós somos o altar do Senhor e que nós precisamos estar com o altar edificado, a nossa vida edificada, para então louvar, engrandecer o nome do nosso Deus. Mas nós também falamos que o sacrifício que foi feito, o altar precisava ser reconstruído. Falamos também que depois desse altar construído, era oferecido uma oferta e os fogo descia dos céus e consumia essa oferta. E hoje, especificamente, a gente vai estar falando sobre a oferta que é apresentado no altar. A oferta que é apresentado no altar. Quero que você abra a sua Bíblia, fazendo um favor, em 1 Reis 18, do 33 ao 35, que nós estaremos lendo. Livro de 1 Reis. Amém? 1 Reis 18, do 33 ao 35. Diz assim a palavra de Deus. E então armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então disse: encham 4 cântaros com água e derrame sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse ainda: façam isso outra vez. E eles fizeram. E disse mais ainda: façam isso pela 3ª vez. E eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar e enchia também a valeta aberta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu és Senhor, é Deus, e que fizeste o coração deles voltar para ti. Então, naquele momento, caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra.
e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias disse: prendam os profetas de Baal, e que nenhum deles se escape. E eles o prenderam, e Elias os fez descer até o ribeiro de Quizom, e ali os matou. Amém? Então nós, irmãos, no primeiro domingo nós falamos sobre o altar como um lugar de encontro com Deus. Falamos que o altar, ele cumpre um propósito. Quando nós edificamos o altar, ele está sendo preparado para que a oferta possa então ser oferecida ao nosso Deus. No tempo de Elias, que nós acabamos de ler, foi apresentado aqui um holocausto, um sacrifício de sangue, um símbolo de arrependimento e de entrega. Mas ao longo da palavra de Deus, a gente vai ver Deus pedindo aos seus filhos uma oferta diferente. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Bom, falamos que o altar, irmãos, ele é um local aonde se cria uma conexão do céu e da terra. Diversos homens de Deus fizeram isso. Falamos aqui que Noé fez isso quando desceu as águas do dilúvio. Abraão fez isso, Davi fez isso, Jacó fez isso. Era um ponto de conexão da terra com o céu. Falamos que existe o altar coletivo. A igreja é um ponto de conexão da terra com o céu. Nós estamos aqui o que adorando a Deus, bendizendo a Deus. Mas dentro desse rito que se cumpre diante do altar, tem o rito da entrega da oferta. O altar por si só é apenas um punhado de pedra ou de cimento, porque o que tocava os céus não era simplesmente o altar, mas o coração de quem ofertava a Deus. O que fazia o grande impacto no céu era a oferta que era apresentada. Então daí nós conseguimos entender que a nossa vida como altar de Deus, nós precisamos ter um coração aberto a ofertar a casa do Senhor e o reino do Senhor. Porque é isso. Era algo completamente distinto. Em Ageu, pós-cativeiro babilônico, Deus cobre o quê? Deus cobra do povo o zelo pela casa dele. E Deus fala assim: olha, a casa de vocês estão bonitas, a obra terminada, mas o meu templo está abandonado. Venham e edifiquem o meu templo, a minha casa, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Então você vai ver que em Ageu é algo completamente diferente dos outros episódios. Quando a gente vai ver o livro de Malaquias, a oferta que ele cobra no altar é uma oferta de honra. E daqui a pouco a gente vai ler o texto, que o Senhor fala assim: calma aí, se vocês oferecerem esse animal doente, machucado, ferido, ao seu governador, ele vai aceitar isso? Não irá aceitar, e eu também não.
Ali já não tem nada a ver com a questão da remissão de pecados, com a construção do templo, com a reforma do templo, mas uma oferta que honra a Deus. E a gente segue na palavra de Deus. Quando Jesus viu a oferta da viúva no templo, Jesus falou assim: olha, aquelas 2 moedas são mais importantes do que todo o ouro, todo o ciclo, todo o dinheiro que é apresentado ali. Porque aquela oferta ali vem do coração. Aquela oferta vem do coração. E quando vem do coração, causa um impacto muito maior do que qualquer outro. Então o que a gente aprende com isso? Que não é a quantidade, não é o valor, mas é aqui. É o coração do doador. É o coração do doador que faz toda a diferença. E aí, irmãos, a gente tem que entender isso, a multiplicidade da forma que a gente tem de ofertar a casa de Deus. Quando eu deixo de trabalhar e vou fazer a visita na casa de um irmão, no hospital, eu estou ofertando a Deus o meu tempo, dando uma assessoria espiritual àquela pessoa. Quando eu venho à casa de Deus e me dedico a trabalhar como obreiro, como sentinela, como professor da escola dominical, como intercessor, eu estou ofertando a Deus o meu tempo. Eu estou ofertando a Deus o trabalho que eu realizo aqui na casa do Senhor. Quando eu honro o Senhor com o meu dízimo e com a minha oferta, eu estou também ofertando a Deus. Porque quando a gente fala de oferta, a gente fala sobre a multiplicidade de situações e de coisas que nós praticamos no nosso dia a dia. Não está ligado apenas a quesitos financeiros, mas está ligado de como nós honramos o nosso Deus. Como nós honramos o nosso Senhor. Não é a quantidade, mas a qualidade daquilo que é feito. Não é o tamanho da oferta, mas o tamanho do coração. É isso que causa um impacto no reino de Deus. E a gente vai ler algumas passagens para a gente ter essa ideia da multiplicidade de ofertas que nós apresentamos na casa de Deus. Você só acompanhe comigo por causa do tempo. Em Ageu, a oferta de Ageu era uma oferta para reconstruir o templo. Olha o que diz em Ageu 1, 3 ao 8. Diz assim: a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto a minha casa continua em ruínas? Agora sim, diz o Senhor dos Exércitos, considere o que tem feito e acontecido com vocês. Vocês têm semeado muito e colhido pouco. Comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se saciam. Vestem-se, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para colocá-lo no saquinho furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: suba ao monte, traga madeira, reconstrua o templo, para que eu me alegre e eu seja glorificado, diz o Senhor. Então, note que essa oferta não tem nada a ver com a questão da remissão de pecados, mas de honrar a Deus e honrar a casa de Deus. Lá em Malaquias, já outro texto, Malaquias 1, do 6 ao 8, diz assim: o filho honra ao pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o temor para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes, que desprezam o meu nome. Mas vocês dizem: em que desprezamos o seu nome, Senhor? Porque vocês oferecem sobre o altar pão impuro, e ainda dizem: em quem profanamos? Nisto, em que dizem que a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazem animal cego para o sacrifício, não é isso mal?
E quando traze o coxo ou doente, também não é isso mal? Ora, apresente ele ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Ou será favorável a vocês? Diz então o Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, o que a gente precisa entender? A multiplicidade de oferta que nós entregamos na casa de Deus. E isso tem a ver com o coração. Como eu honro a Deus. Como nós honramos ao Senhor. Como nós temos ofertado ao Senhor na casa de Deus. Porque, note que o que toca o céu não é o altar. O altar é só pedras. O que toca o céu é a tua oferta. É o teu coração. É isso que toca os céus. É a forma com que você doa ao Senhor. Como você tem doado o seu tempo. Como você tem doado os recursos que chegam até as suas mãos. O que você tem doado ao reino dos céus? Será que é do coração? Então a gente precisa entender essa multiplicidade. Então, irmãos, Deus não aceita o que sobra. Ele recebe aquilo que é dado com amor. O altar não se alimenta de resto, mas de entrega. O altar não se alimenta de resto, mas de entrega, diz a palavra de Deus. Então, a gente precisa entender isso, essa multiplicidade de ofertas que é apresentado na casa de Deus. Nós também precisamos entender, irmãos, que a oferta revela o coração do adorador. A oferta revela o coração do adorador. Lá em Gênesis, nós lemos o exemplo de Caim e Abel. Lá na carta de 2 Coríntios 9:7 diz assim, falando de ofertas: cada um contribua segundo tiver propósito no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então a oferta, irmãos, ela é uma oferta que revela o coração do doador. Eu tive um amigo que congregou aqui com a gente há algum tempo, mais ou menos uns 2, 3 meses. E ele, por diversas vezes, ele me perguntou assim, né, não é nem eu que administro isso, eu nem sei disso, mas ele falava assim para mim: qual é o dízimo mais alto da igreja? Eu quero que o meu dízimo seja o mais alto da igreja. Ele ficou aqui uns 3 meses aqui, depois se mudou. Qual o dízimo mais alto da igreja? Eu quero que o meu dízimo seja o mais alto da igreja. Aí, eu lembro até a pessoa, foi a irmã Vilma. Aí Vilma estava ali no cantinho, na intenção, eu falei: o dízimo mais alto da igreja é dela. O quê? Aquela irmãzinha ali? Irmã Vilma da intercessão. Aquela ali, eu falei: sim. Vilma está aí? Cadê Vilma? Está aí, Vilma? Vilma ali, ó, do meio ali, ó, do lado de Letícia. Vilma, faz assim com a mão, o pessoal ver. Eu falei: o dízimo mais alto da igreja é de Vilma. E ele ficou, aquela irmã ali? Eu falei: é. Sabe por quê, irmãos? Por causa do coração. É o coração. Ela não está preocupada com ser o top 10. Ela está preocupada em agradar a Deus. Então, essa questão, irmãos, a oferta revela o coração do doador. E graças a Deus, irmãos, que na nossa igreja nós temos pessoas com o coração aberto para abençoar a casa de Deus. E Deus honra essas pessoas, Deus abençoa essas vidas. Temos o exemplo aqui, irmãos, de uma pessoa que não professa a mesma fé do que a gente. Mas o cara simplesmente doou 16 cestas básicas. Isso, diante de Deus, é uma oferta, irmãos. E você acha que Deus não abençoa esse homem, essa família?
Então, olha só, cada trabalho que ele faz, ele recebe um valor, ele fala assim, cara, vou abençoar a igreja, vou abençoar o pastor Edenilson. Começou ajudando, Enéas, com 2 cestas, não foi? 2 cestas. Esse mês doou 16. Então, o coração é que vai falar mais alto. A moeda da oferta não é o real, irmãos. É o coração. É o coração. Deus não vê o que você dá. Ele vê o que ficou em você depois do que você deu. Isso é muito importante. E quando a gente fala em oferta, qual foi a maior oferta que nós recebemos? O que Deus doou para a humanidade. Nós honramos a Deus. Nós honramos ao Senhor de todo o coração. A oferta depositada no altar é o que toca os céus, não tem jeito. Não é o altar por si só, é a oferta que faz que o céu se mova. É o coração do homem, é o coração da mulher. É a alegria de doar, é a alegria de servir, é a alegria de estar na casa de Deus. E quando a gente fala de oferta, a gente fala da maior oferta que Deus lançou sobre a humanidade, que foi enviando o seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Foi a maior oferta. Se nós hoje estamos aqui celebrando a ceia do Senhor, foi porque fomos contemplados pela graça, pela bondade e pela misericórdia de Deus. A oferta dos céus alcançou a nossa vida, nos resgatou e remiu os nossos pecados. Em Efésios 5:2 diz assim: andem em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Em aroma suave. Em Hebreus 10:10 diz assim: nessa vontade é que temos sido sacrificados, mediante a oferta do corpo de Cristo, feita uma vez por todos. Então nós falamos aqui, irmãos, sobre a multiplicidade de oferta. Como nós podemos doar a Deus, como nós podemos abençoar a casa de Deus, como nós podemos abençoar a vida do nosso irmão. De vez em quando, no meu status no WhatsApp, eu posto eu apertando a mão de alguém, ou visitando a casa do irmão. Irmãos, tem muitas vidas precisando de uma mão acolhedora, precisando de um abraço, precisando de uma palavra de consolo, precisando de uma palavra de ânimo. E quando assim entendemos e colocamos isso em prática, nós estamos ofertando o amor na vida desse homem, dessa mulher, desse irmão, dessa irmã. Não é o que se dá, mas como se dá, como se entrega, com um coração doador. Jesus não deu algo, ele deu a si mesmo. Quando a gente fala de oferta, e nós vemos a maior oferta que veio sobre a humanidade, Jesus não deu algo, ele deu a si mesmo, ele deu tudo o que ele tinha. E como nós temos retribuído esse ato de bondade? Quem foi alcançado por essa oferta, aprende a viver para o altar todos os dias. Aprende a viver para o altar todos os dias. E olha o que diz lá no Salmo 51:17. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito. Ó Deus, quem desprezarás? Esse é o verdadeiro sacrifício diante de Deus. Em Hebreus 13:15 diz assim: por meio de Jesus,
pois ofereçamos sempre a Deus sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessa o seu nome, e não se esqueça da prática do bem e da mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se agrada. Você consegue entender que é muito mais do que financeiramente? É muito mais do que a gente apresenta em forma de recursos materiais. É dentro do coração. Como a gente lida com o outro, como a gente trata o nosso irmão, como a gente trata com zelo a casa de Deus, a obra de Deus, o evangelho, a palavra. Então essa multiplicidade de oferta, irmãos, é apresentada diante de Deus. Quando você chega aqui, como você presta adoração a Deus, como você se dedica ao evangelho, como você vive a palavra, como você testemunha essa palavra na sociedade. Tudo isso é uma forma, irmãos, das pessoas verem Deus na nossa vida. Para a gente encerrar aqui, Deus não quer a oferta mais cara, quer a oferta mais verdadeira. Deus não quer a oferta mais cara, mas a oferta mais verdadeira. E quando o altar volta a receber a oferta certa, com o coração doador, a presença de Deus se manifesta, como nós lemos aqui em Reis. Sabe qual o grande problema, irmãos? O que tem feito, muitas das vezes, o povo de Deus recolher a sua mão e não abençoar a igreja, e não honrar o reino de Deus, é pelos escândalos que a gente vê no mundo. Liderança desfilando de carros luxuosos, sustentando em seus braços relógios que custam centenas, milhares e milhares e milhares de reais. O que tem feito o povo olhar para a vida dos pastores e colocar em dúvida a honestidade, são porque uma pequena quantidade de homens tem desviado o dinheiro da casa de Deus e tem se enriquecido com isso, comerciantes da fé. E aí colocam todos nós nesse saco. Vou dar dinheiro para pastor. Por quê? Por conta de um testemunho que não é verdadeiro, por conta de um comerciante da fé, que negocia a fé com a sua igreja, por conta de um estelionatário da fé, que leva a sua igreja ao erro, pela palavra, pela própria palavra. Mas aqui, irmãos, nós não fazemos isso. Essa igreja tem quase 3 décadas estabelecidos nesse bairro. Aqui sempre houve seriedade e compromisso com o reino de Deus. E eu louvo a Deus pela vida do meu pastor, que sempre honrou ao Deus com responsabilidade. Então que você, irmãos, entenda que o céu só desce na terra, que o fogo só desce na terra quando a igreja oferta a Deus. Seja com adoração, seja financeiramente, seja doando o seu tempo, seja, irmãos, você cultuando a Deus de todo o seu coração. Então preste atenção nisso, você que trabalha aqui na igreja, você não está fazendo para mim, você não está fazendo para o pastor Renê, diaconisa Jaísa, meu irmão, você está fazendo para o Senhor. E o que você tem apresentado para o Senhor, você dará conta a Ele. Você dará conta a Ele. É o que diz a palavra de Deus. Você prestará conta com Ele, não comigo. Em nome de Jesus. Para a gente encerrar, irmãos, lembre, guarde isso no teu coração. O altar está pronto. Mas o que vai mover os céus é a oferta.
é o seu coração de doador. Em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, nós estaremos orando em nome de Jesus. Aleluia, santo Deus e amado Pai. Louvamos, ó Deus, o teu santo nome, Senhor. Engrandecemos, Senhor, o teu santo nome. Meu Pai, contempla, Senhor, a nossa vida. Contempla, Senhor, a nossa vida diante da tua presença. Quantas das vezes, Senhor, nós somos negligentes. Quantas das vezes nós não conseguimos entender a tua palavra e agimos de uma forma que não agrada o teu coração. Mas nessa manhã, através da tua palavra, nós entendemos sobre a multiplicidade de ofertas que são apresentadas diante de Deus. Sobre o zelo que precisamos possuir na condução do teu evangelho. Aprendemos sobre honrar a Deus acima de todas as coisas. E aprendemos, Pai, que não está ligado ao valor da oferta, mas o coração do ofertante. Nos ajuda, Senhor, em nossas necessidades. Ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas emocionais. Toma, Senhor, a nossa vida em tuas mãos. Visita, Senhor, as nossas vidas nessa manhã. E nos ensina a honrar a Ti acima de todas as coisas. Que nós, Senhor, como igreja do Senhor, possamos honrar o Senhor na nossa rotina, no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, e quando estivermos no templo, te adorando e bendizendo o teu santo nome. Que hoje os céus possam receber a nossa oferta de adoração em nome de Jesus. Ó Deus, nos faz, Senhor, um altar santo, para que possamos, ó Deus, receber a tua presença em nossas vidas. Assim, Deus, nós oramos em nome de Jesus.